Cada vez que o mundo passa por um grande problema global, muitos profetas de plantão, os profetas modernos, vêm dizer que o fim está próximo, dando a ideia de que será nos próximos meses, nos próximos dias, nos próximos anos. A verdade é que a gente não sabe quando vai ser mesmo o fim ou não, porque o próprio Jesus disse que isso está limitado a Deus, só Deus sabe quando será o dia e a hora em que Cristo voltará e que o mundo terminará. A gente precisa estar atento a todos esses sinais. Todos eles são, de fato, sinais do fim do mundo e da volta de Cristo. É inevitável que a gente lembre dessas palavras de Cristo quando coisas como essa pandemia acontecem, quando as guerras mundiais acontecem, quando guerras muito generalizadas se espalham pelo mundo, terremotos, tsunamis, catástrofes naturais, todas elas estão, de fato, previstas por Cristo. Cristo disse que isso aconteceria, né, e que o mundo iria terminar por essas coisas. A narrativa que fala diretamente disso está lá nos 3 evangelhos, tanto em Marcos quanto em Mateus ou Lucas. Né? Essas 3 narrativas são muito próximas. Então, em Marcos 13, capítulo 13, ou Mateus capítulos 24 e 25, ou Lucas capítulo 21, tem essa narrativa que fala da queda do templo, da volta de Cristo e do fim do mundo. Tudo começa quando Jesus está saindo do templo e um dos seus discípulos exclama, chamando a atenção de Cristo pela beleza e suntuosidade, pela grandeza da obra daquele templo. Está lá em Marcos 13, versículos 1 e 2, diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse: Vê essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse templo que está aqui sendo admirado pelos discípulos não era o primeiro templo, aquele que Salomão construiu. Esse já é o segundo templo. O primeiro templo, o templo de Salomão, foi construído no século X a.C., 1000 anos antes de Cristo vir. Né? E ele foi destruído pelo Império Babilônio século 6 a.C., lá pelos anos 600 a.C. E nos dias de Jesus, o que a gente tem aqui é o templo que foi reconstruído no período Pérsia, final do século 6 a.C., e remodelado por Herodes o Grande no final do século 1 a.C. Então, veja que esse já não é o templo de de Salomão, que a Bíblia narra como sendo o mais lindo de todos eles. Mas mesmo a beleza deste templo aqui está chamando a atenção de um dos seus discípulos, de forma a fazer com que ele pare para admirar aquela construção física, aquela obra arquitetônica. Claro, todos nós gostamos e achamos bonito um templo com uma arquitetura bonita, uma arquitetura antiga, né, toda desenhada, as arquiteturas que não se fazem mais nas obras modernas, ou então um templo confortável, com carpete, ar-condicionado, um banco confortável, não é isso? Com um som bacana, bem aparelhado. Todos nós gostamos de um ambiente como esse, achamos bonito, achamos agradável. Mas Jesus está dizendo aqui que nada ficaria de pé, tudo seria derrubado, não ficaria de pé pedra sobre pedra, né? Pedra sobre pedra é uma expressão aí que a gente ouve como dito popular, não ficará pedra sobre pedra. Quem falou isso foi Jesus, referindo-se à destruição do templo. E os profetas Miqueias e Jeremias do Antigo Testamento falaram sobre isso. Então, lá em Jeremias 26, versículo 18, diz assim: Miqueias
o Morastita profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Ou seja, onde tem o monte, o templo, vai virar uma colina coberta de mato. Jeremias 9:11 diz assim: farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. E em Miqueias 3, versículo 12, diz assim: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Os profetas estão dizendo, e Jesus reafirmando, que aquilo tudo, todas aquelas construções e nada eram a mesma coisa. É algo interessante da gente observar, inclusive agora nesse tempo de pandemia, em que muitos de nós estamos impedidos de irmos ao culto presencial no templo, né? Porque a gente, por muito tempo, criou na nossa cabeça que o lugar de adoração é no templo. Olha, Jesus lá com a mulher samaritana já desfez isso, né? Já disse que o que importa a Deus é que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não importa se em Jerusalém, na Samaria ou nos confins da terra. Então, não podemos jogar fora a necessidade de estarmos congregados como congregação, como eclésia, como coinonia, em comunhão presencial. A gente precisa realmente disso, é importante, é necessário, mas o templo será derribado. É importante, nesse contexto, a gente entender que o culto a Deus, ele não é o templo, ele não é a obra, ele não é o ritual que a gente canta, ele não é o calendário eclesiástico com suas festas e suas comemorações bem específicas. Isso faz parte de alguns costumes, de algumas formas que a gente tem, que a gente adota, mas isso não pode, de forma alguma, deixar de lado o nosso relacionamento pessoal com Deus. O nosso culto tem que ser um culto pessoal, íntimo. Então, é muito mais necessário o meu relacionamento pessoal com Deus do que ter uma igreja bonita, equipada, com ar-condicionado, carpete, banco confortável, um som agradável, um microfone da melhor marca. Mas o que é importante é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que o discípulo ali, não sei quem era, porque a Bíblia não diz aqui qual é, mas o discípulo que falou ali para Cristo foi, de certa forma, chamado a atenção que a importância maior que ele precisava dar não era ao prédio, não era a arquitetura, não era a grandiosidade, a suntuosidade do templo, mas era o seu relacionamento pessoal com Deus. O templo, o culto e toda a nação ali estavam se tornando em ídolos. As pessoas estavam naquela época fazendo as coisas por um ritual, por uma necessidade de fazer. E, infelizmente, a gente vê isso nos nossos dias, né? Os meios não podem se transformar no fim. A gente vê muita gente, às vezes, nas nossas igrejas, com a necessidade de ir à igreja porque tem necessidade daquele encontro dominical. Eu tenho aquela tarefa, aquela coisa tão boa que eu faço no domingo na igreja e eu preciso me manter fazendo aquela coisa tão boa. Veja, não estou sendo contra e nem estou dizendo que não precise ir à igreja. Precisamos, claro que precisamos. Precisamos nos reunir presencialmente, claro que precisamos.
mas eu não posso entender que a igreja é uma atividade semanal indispensável. Eu preciso entender que a igreja é uma oportunidade de comunhão com os irmãos e mais um local de prestar culto a Deus. Eu tenho que ter em mente que aquilo ali é algo que não pode se tornar o fim, mas o meio para louvar a Deus, o meio para agradar a Deus. O alvo é Deus, o foco é Deus. Muitas discussões se levantam por conta desta ideia sobre quebra de liturgia, quebra de não precisamos então usar mais isso ou mais aquilo. Tudo tem que ser feito com muito cuidado, tudo tem que ser feito com ordem e decência. A Bíblia nos admoesta a fazer isso também, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado também quando a gente está quebrando algumas coisas do nosso culto. Tá? Então, eu não estou dizendo que a liturgia é indispensável, mas a gente precisa ter uma ordem para fazer as coisas. As coisas precisam ser de forma ordenada. Algumas coisas que a gente faz há muito tempo têm certa razão de ser, então a gente não pode simplesmente jogar fora. Mas várias e várias discussões acontecem, eu vejo acontecer pelo menos há 40 anos, aos 35 anos, não vamos exagerar muito, na igreja, com relação a pode isso, não pode aquilo, pode... Eu peguei violão na igreja como sendo algo que era muito fora do padrão e era discutível, bateria nem pensar, guitarra era aberração. Porque se tinha, principalmente na década de 80, até a década de 80, início da de 90, ainda se tinha um evangelho no Brasil que era muito legalista e comportamental, os comportamentos eram mais importantes que o resto. A gente tem que ter cuidado para a gente também não fazer um totalmente oposto, né? Não sair completamente da forma de culto e começar a nem se parecer com um culto. Então a gente tem que ter cuidado com tudo, nem tanto ao mar, nem tanto ao vento. Mas a gente não pode estar preso à forma de culto como foco principal daquilo que eu fui fazer na igreja naquele momento. Algumas perguntas pairam aqui na mente dos discípulos, lá em Marcos 13, nos versículos seguintes, esses que eu li, nos versículos 3 e 4, no Monte das Oliveiras, ou seja, já tinham saído do templo, subiram outro monte, dava para ver o templo lá, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André, 4, lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? O que os discípulos queriam saber lá? Quando é que o templo vai ser derrubado? Porque ele falou que não ficará pedra sobre pedra, né? Quando é que vai acontecer isso? Vai ter uma guerra? Vai ter um problema? Vão se derrubar o templo? Por quê? Porque para derrubar o templo pressupõe-se ali uma grande confusão, uma guerra, né? Uma invasão, um terremoto, uma catástrofe, alguma coisa que ia acontecer ali que ia derrubar. E olha que era uma construção sólida. Essa era a admiração do discípulo de Cristo lá na frente do templo, né? Que construção, que pedras, né? Então dá para ter aquela ideia de uma construção, um castelo, um negócio assim, forte, fortificado, sólido. E Jesus diz que não vai ter pedra sobre pedra, então algo muito catastrófico precisaria acontecer ali para que a coisa chegasse nesse ponto. Algumas perguntas pairam no ar ali, ó. Quando será a destruição do templo? Quando será sua vinda com poder e glória? Quando será o fim do mundo? Todo mundo quer saber quando vai ser o fim do mundo. Todo mundo quer saber quando Cristo vai voltar, né? E quando ia ser a destruição do templo? Foi, olha, bate pronto, a primeira oportunidade, eles ficaram com aquilo ali na cabeça e foram e perguntaram a Jesus. O comentarista fala aqui que as coisas do fim do mundo são como montanhas em perspectivas no horizonte distante. Eu gostei, bacana achei bacana
comparação, essa ilustração, quando a gente viaja e vê várias e várias montanhas no horizonte, a gente acha que todas elas estão no mesmo plano, mas não estão, estão umas atrás das outras, né? E às vezes, e geralmente, né, montanhas altas estão muito distantes umas das outras, mas no horizonte elas parecem estar muito juntas. E Jesus aqui então passa a discorrer algumas coisas. Veja, qual é o cenário ali na situação? O cenário é que Jesus está chegando no final do seu ministério. Dali para frente ele vai falar várias vezes que o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser crucificado, vai ser morto, vai ser isso, vai ser aquilo. Então dali para frente ele começa a narrar essas coisas. Então Jesus sabe que seu ministério está chegando ao final. Jesus sabe que tem uma tensão espiritual e política ocorrendo ali. Então Jerusalém estava no domínio romano, então havia uma dominação dos romanos sobre os judeus, mas essa dominação era uma dominação que não era, digamos assim, eu não quero tirar os seus costumes, continua aí cultuando os seus deuses, okay? O seu Deus, os seus deuses, mas desde que você me pague imposto, vamos conversar. Então, no momento que Jesus apareceu e o evangelho, as boas novas começaram a se espalhar ali, Jesus começou a ficar popular, começou a ter uma tensão que era política entre o Império Romano e Israel e uma tensão religiosa, porque primeiro que Israel nesse momento ainda era teocrático, então os sacerdotes eles eram os líderes políticos, né? Políticos, militares e religiosos estavam na mão de um grupo só, não tinha o líder político separado do político. Ali os sacerdotes, mesmo que tivesse um líder político, né? Na realidade lá atrás com os reis aconteceu essa separação, mas ali mesmo que tivesse algum líder político, os sacerdotes nunca se separaram muito das questões políticas e religiosas do povo, porque Israel sempre pensou tudo como uma coisa só. Então, a tensão de Jesus criando ali uma notícia um pouquinho diferente do que os principais sacerdotes estavam vendo, entendiam, achavam que era, criava também essa tensão política com Roma. Então, havia uma tensão política, havia uma tensão religiosa, Roma governava a Palestina com mãos de ferro, e o drama político e religioso da época, então, essas tensões foram aumentando. Então, acho que não só Jesus, mas os seus discípulos, seus apóstolos, seus seguidores ali sabiam mais ou menos dessas coisas, e a muvuca ali em volta de Jesus estava aumentando, o que trazia grandes problemas. Jesus sabia disso tudo. Então ele vem e começa a explicar nesse capítulo 13 de Marcos e o paralelo em Mateus e João, todas essas coisas relativas à queda do templo, ao fim do mundo e à volta de Cristo, né? E é interessante a gente perceber que este capítulo, nesta narrativa de Jesus, tem vários verbos no tempo imperativo. Imperativo quer dizer uma ordem, imperar. Eu estou mandando, eu não estou pedindo. Faça isso não é um pedido, né? Você poderia fazer é um pedido, mas faça isso é uma ordem, né? E quando a gente usa o tempo imperativo, a gente está dando ordem. Jesus usa vários verbos no imperativo, ele está dando várias ordens para os seus apóstolos, seus discípulos, né? E é importante a gente perceber que essas ordens são necessárias, são válidas para nós em nossos dias. Essas respostas todas revelam um cuidado pastoral para com a sua igreja. Cuidado que Jesus está tendo com a sua igreja, alertando algumas coisas que são importantes. Essa é a lição número 6 da revista Palavra e Vida, edição número 66. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente pelo site batistafluminense.org.br. O título desta edição 66 fala de esperança em tempos de quarentena.
a convenção parou a sua linha do tempo ali, o seu projeto pedagógico de estudos e parou para focar na situação que nós estamos hoje. Hoje, como eu disse, a gente sente muitas faltas de práticas do nosso dia a dia. Talvez a gente esteja até buscando, vendo um vazio ou achando horrível as reuniões que nós estamos tendo por ferramentas informatizadas. Que coisa fria, que coisa tão ruim, tão complicado, mas é o que nós temos hoje, né? Mas a gente também não pode esquecer que essas coisas são coisas passageiras. Graças a Deus que temos essa ferramenta, podemos nos preservar. Então essa lição, ela tem por título Ainda Não É o Fim, e foi escrita pelo pastor Washington Roberto Nascimento. Então vamos lá, essas questões que são levantadas intrinsecamente quando os discípulos perguntam ali quando serão essas coisas, elas são respondidas por Cristo ao longo desse capítulo. Veja que a resposta de Cristo não é sucinta, não é direta, não é prática e objetiva, até mesmo porque não é prática e objetiva a resposta. Então a primeira coisa que Jesus fala ali é: tenham cuidado para que ninguém vos engane. O versículo 5 diz assim: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. O vede aqui já é imperativo. Olhem, observem. Em outra tradução diz assim: tomem cuidado para que ninguém vos engane. Ninguém gosta de ser enganado. A gente não gosta de comprar uma coisa e quando vê era outra, ou pensar que a qualidade do que a gente comprou é uma coisa e quando vê a qualidade é outra. A gente não gosta de ser enganado. No entanto, o brasileiro tem esse costume de achar que as coisas fáceis são boas e depois quer reclamar. Então, se por um lado a gente não gosta de ser enganado, por outro lado a gente gosta de ser enganado. Porque sabe que uma coisa boa não vai ser tão barata, mas a gente compra mesmo assim, em locais duvidosos às vezes, e depois quer que aquilo ali tenha um padrão de qualidade que não vai ser aquele, obviamente, por aquele preço. Mas nós não gostamos de ser enganados. E Jesus disse que apareceriam em vários momentos pessoas falando em seu nome. Logo no versículo 6 ele continua: muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvires falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quem disse que não é o fim não fui eu, não é o pastor Washington. Quem disse que não é o fim foi Cristo. Você vai ouvir falar destas coisas e ainda não é o fim, né? Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Então Jesus já definiu em que momento nós estamos, que esse momento ainda não é o fim. Não adianta alguém chegar agora e dizer: Jesus vai voltar amanhã, no final do ano 2000, no final do não sei o quê, né? As profecias e mais profecias. Não existirá profecia que diga quando será a volta de Cristo. Mas o importante que Cristo fala aqui é que a gente não pode deixar ser enganado. Eu não posso deixar que ninguém me engane. O que quer dizer isso? Nós temos hoje à nossa disposição o nosso acesso à Bíblia, seja em papel, como essa aqui, ou seja em mídia, em sites, em aplicativos. Irmãos, nunca teve uma distribuição tão farta de Bíblia no mundo. Você encontra a Bíblia em qualquer lugar, tá certo? Que em alguns países ainda há uma limitação para essas coisas, mas veja, não é, como se diz, tão difícil para nós aqui do Ocidente e de Europa e alguns países que não têm o Evangelho negado. Nós temos uma abundância de textos, de versões,
de traduções, e a gente pode analisar e estudar tudo com muito cuidado. Só é enganado quem quer. Porque se você ouviu alguma coisa, você tem que conferir na Bíblia. É nossa obrigação ir lá conferir. Nós precisamos estar atentos. Ninguém vos engane. Esse é o primeiro tópico e é o primeiro imperativo aqui que Jesus chama a atenção. Vede que ninguém vos engane, ou tomem cuidado para que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Ok? Então, primeiro tópico, cuidado. Não se deixe enganar. Leia a Bíblia, aprenda, estude, né? Tem alguém falta de sabedoria, peça a Deus que a dá com abundância. Peça a Deus sabedoria, Ele vai te dar, irmão, sabedoria para entender. Existem comentários bíblicos, existem livros que nos dão amparo para entender a história da época e várias aplicações muito importantes e muito interessantes que nós precisamos tomar pé disso aí, ok? Segundo tópico, tenham cuidado na hora do sofrimento. Marcos 13, 9, da minha versão diz assim: estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhe servir de testemunho. Então, isso aqui parece se referir, num primeiro momento, ao sofrimento da igreja no primeiro século. Na realidade, naquele século ali, as coisas foram bem quentes, a chapa esquentou, como diz o carioca, né? A chapa, olha, esquentou feio. Mas, ao longo do tempo, a gente tem visto algumas artimanhas do inimigo que tem feito com que as coisas se sosseguem. Temos muitos evangelhos fáceis sendo pregados, evangelhos agradáveis e muitas vezes não reais, que fazem com que os níveis de discussão não sigam muito à frente. E aí a gente não aprenda o que precisa aprender, não saiba o que precisa saber. Ok? A gente precisa ter cuidado, porque quando a gente professa a fé em Cristo, seremos sim, mais cedo ou mais tarde, seremos perseguidos, seremos confrontados, sofreremos por amor de Cristo. Não tenham dúvida disso, isso vai acontecer. Recentemente, na nossa história aqui no nosso país, nós tivemos algumas perseguições, alguns problemas com algumas ideologias que se tentaram implantar e as discussões acaloradas levaram vários crentes à justiça. Temos que ter cuidado porque a gente tem que pregar a Bíblia. A gente acredita na Bíblia, e se está na Bíblia, a gente acredita no que está aqui. Então, a fé que nós temos essa, é isso que Cristo ensinou, e é isso que a gente tem que seguir. Não podemos abrir mão disso, né? Isso aqui é uma escola bíblica, e bíblica tem que falar de Bíblia, né? Bíblica é o adjetivo relacionado ao da Bíblia, então é a escola da Bíblia, ok? Então, a gente vai enfrentar, sim, ao nosso tempo, dor e perseguição por causa da fé. E nesse momento é que a gente precisa estar firme para não nos desviar da fé, não nos desviar do caminho. A gente vê por aí uma pregação muito fácil, uma pregação de um Deus que dá muitas coisas, que faz muitas benesses, né? Dá muita graça, dá muito bens, dá riqueza, mas não é por isso que a gente segue a Cristo. Não seguimos por essas coisas. Senão, se fosse assim, nós seríamos mercenários. Estamos com Deus pelas coisas que Ele pode nos dar agora. Enfrentar a perseguição é algo inevitável, né? E o versículo 11 diz assim: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso
falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Então, se você, irmão, se eu estivermos na presença de Deus no momento da perseguição, não precisa se preocupar com o que falar. O que falar vem, e o que for dado, fale. Porque é o Espírito Santo que habita em nós, crentes, convertidos, entregues, seguidores de Cristo. É o Espírito Santo que habita em nossos corações que há de falar nesse momento. É o que Cristo está nos dizendo aqui, né? Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. É claro que eu tenho que conhecer, é claro que eu tenho que estudar, é claro que eu tenho que buscar seguir. Eu tenho que pegar estas discussões que a gente ouve, as dúvidas que a gente tem em nosso coração, a gente tem que estudar. As respostas prontas, às vezes, satisfazem, aquietam o nosso coração para que a gente não tenha outras discussões em cima do assunto. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa ver, a gente precisa se aprofundar nesse aspecto para que a gente entenda se aquilo ali é daquele jeito mesmo ou não é, o que a Bíblia diz, que contexto era e como as coisas vão de acontecer. Esse, então, é o segundo tópico. O primeiro é não deixar que ninguém nos engane, e o segundo é tomar cuidado na hora do sofrimento e falar o que for dado ali pelo Espírito Santo. Terceiro tópico fala: tenho cuidado em aprender e saber o que o texto ensina. Então é importante, como eu já antecipei, aprender as coisas de Deus. Os versículos 28 e 29 diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim, porém, vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Ok? Em verdade, vos digo que não passaram essa geração sem que tudo isso aconteça. Quer dizer, ele está falando que as coisas estão às portas e que é só o princípio das dores e que aquela geração já veria tudo o que foi descrito. O templo de Jerusalém derrubado, e mortes, e guerras, e dores, e todas essas coisas. Então ele fala a parábola da figueira. Olha, quando ela floresce, eu já sei que está próximo o verão. Olha o outro verbo no imperativo: aprendei. Aprender não é só ouvir. Ao aprender é ter no seu coração. É muito importante a gente aprender da palavra de Deus. A gente tem que ter a palavra de Deus em nosso coração. Oséias 4:6 diz o quê? O meu povo está destruído porque lhe falta conhecimento. O povo não sabe no que deve crer. Ele não conhece as Escrituras, ele não conhece a palavra de Deus, não sabe a vontade de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por quê? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu o rejeitarei, para que não me seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que advertência pesada lá para o Velho Testamento, falando da necessidade do sacerdote pregar a palavra de Deus, ensinar ao povo a palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso em todos os níveis. Quem tem que ensinar a palavra de Deus dentro de casa é o pai, a mãe. Tem que estar vivendo, aprendendo e ensinando aos seus filhos. E o povo padece por não conhecer a palavra, por não conhecer a Bíblia. A gente vê tanta crendice sendo pregada, tanto evangelho facilitado sendo pregado, tanta coisa que a gente vê ali, aquilo ali tá na cara que não é correto. Mas a gente muitas vezes se cala, não prega,
não ensina, não fala e as pessoas vão padecendo, acreditando em coisas que não são verdade. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube a respeito de bizarrices ocorridas em igrejas evangélicas. E olha, quando a gente assiste o vídeo, a gente vê que são coisas bizarras, são coisas estranhas, são coisas que nada tem a ver com o evangelho, mas que as pessoas estão indo atrás porque elas querem. É mais fácil enganar alguém que não sabe das coisas, sabe? Uma coisa que eu ouço, porque a lei diz isso. Eu não consigo ouvir alguém falar a lei diz isso sem perguntar qual lei, qual artigo, né, e qual o item. Cadê o texto da lei que diz isso? Porque é muito fácil dizer a lei diz isso, mas a lei onde está, as pessoas não sabem. E aí muitas vezes a gente acredita em coisas ou pensa que as coisas são de uma forma ou de outra e não tem embasamento legal para aquilo. É uma crendice, é um fake news, é algo espalhado ao vento que não tem o menor fundamento. A pessoa que não conhece, não tem conhecimento de um determinado assunto, é vulnerável. Eu sou engenheiro eletrônico, eu não sou mecânico. Quando eu levo o carro no mecânico, eu tenho que confiar no mecânico, porque eu não entendo de mecânica. Entendo um pouquinho ali, o básico, mas dependendo do que falar, eu vou só ligar o desconfiômetro e olhe lá, porque eu não entendo de mecânica. Então eu fico vulnerável nessa área, assim como em outras áreas da nossa vida, que a gente não estuda, não se aprofunda e não sabe, a gente fica vulnerável e à mercê dos outros. Quando a gente está doente e não é médico, a gente tem que ir no médico e tem que confiar no médico, não é isso? Estamos à mercê nas mãos do médico. Hoje a gente está vivendo um momento de vulnerabilidade extrema com relação a esse vírus, porque a gente não sabe muito a respeito dele ainda. Não tem muita coisa comprovada. Existem alguns remédios sendo testados. Pode ser que em alguns meses a gente tenha uma vacina. Já começaram a aparecer alguns rumores de vacinas, alguns protótipos de vacinas, alguns testes sendo realizados, né? Então pode acontecer, de repente, nos próximos meses a gente ia ter uma vacina para isso aí. No entanto, a gente está vulnerável ao vírus. E a gente precisa então ensinar a essas pessoas para que elas aprendam o que Jesus nos ensinou. Muitos se apresentam como enviados de Cristo, né? Emissários de Cristo, e pregam evangelhos gostosos de ouvir e confortáveis. Não é esse o evangelho de Cristo, nós temos que ter muita atenção a isso. Confundir os crentes para que não aprenda a palavra de Deus. Essas pessoas acabam por fazer isso. Marcos 13, 22 diz assim: pois surgirão falsos cristos, Cristo falando isso, olha, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios convertidos, os próprios salvos. Então temos que ter muito cuidado. Quando a gente acha que sabe um determinado assunto, aí é que o nosso conhecimento está lá embaixo. Pode perceber, quanto mais você estuda um assunto, mais você tem dúvidas a respeito dele. E quanto mais dúvidas você tem sobre o assunto, isso significa que mais você está aprendendo. Então, cuidado. Olha, eu sei tudo sobre isso. Cuidado. Né? A Bíblia, ela não tem alguém que conheça a Bíblia tão profundamente, de forma absoluta. Eu diria que é humanamente impossível para nós atingirmos esse ponto. Então temos que ter cuidado com as coisas que estão sendo ensinadas. Nós temos responsabilidade de ensinar as coisas corretas e de aprender as coisas corretas. E a gente aprende as coisas corretas
na Bíblia. Cuidado quando outra literatura for apresentada como base de ensinamento. A Bíblia é a base do nosso ensinamento. Toda a literatura tem que voltar aqui, tem que estar voltada para isso. A lição da escola bíblica dominical tem que estar na Bíblia. Uma pregação de evangelho, uma pregação de um sermão tem que estar na Bíblia. E olha que de vez em quando a gente ouve uns sermões aí que nem o pastor nem abre a Bíblia, né? Nem cita um texto. Então temos que ter cuidado com isso. Muito cuidado, tá certo? E aí, como eu já estou falando de cuidado, o quarto tópico fala aqui: tenham cuidado de orar e vigiar. Marcos 13, 33, vigiem e orem, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Vigiem, na outra tradução. 33 e 37. 33 e 37. Diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Vou ler até o 37. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Então, Jesus está dizendo aqui, novamente, em tempo imperativo: vigiai, orai. Vigie e ore. Não tem como exagerar nestas duas ações. Quanto mais eu vigiar e quanto mais eu orar, menos... não tem limite, não é exagero falar o tempo todo com Deus. Olha, a gente pode conversar com Deus o tempo todo, Ele está conosco ao momento que você quiser, você começa a conversar com Ele. Ele está para nos ouvir, não há limite para isso, não há máximo para fazer isso. A oração revela a nossa dependência de Deus e a nossa fé no caráter dele como provedor. Veja que a gente lembra de orar quando está com problema, não é mesmo? Quando a gente tem um problema, acontece, entra em pânico, vai dar tudo errado, meu Deus, como eu falei em outra lição, né? Não tem mais nada para fazer, agora só resta orar. A gente deixa sempre para o final. Mas deixar a oração para o final significa que eu estou achando que não dependo de Deus. E a gente depende de Deus. Quanto mais eu orar, mais eu mostro, eu demonstro, eu me convenço até de que eu dependo de Deus. Nós dependemos de Deus. E precisamos levar a Ele as nossas necessidades. As necessidades nossas têm que estar aos pés de Cristo. Filipenses 4:19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nosso supridor, nosso provedor é Deus. E a gente tem que levar as nossas necessidades a quem pode nos prover, a quem pode nos dar aquilo que nós precisamos. Ele é o nosso provedor. E o que a gente tem necessidade? A gente, para perguntar agora do que a gente tem necessidade, a gente começa a enumerar coisas materiais, não é mesmo? Eu queria uma casa melhor, ou uma casa, um carro, só uma BMW tá boa, né? Um jatinho particular seria bom, agradável, né? Uma mansão, que tal um iate? Então, se a gente começar a falar de necessidade, a gente começa a enumerar coisas que a gente realmente não precisa. Mas o que a gente precisa de fato para viver são coisas espirituais, não coisas materiais. As materiais são supridas por Deus. A gente precisa de amor,
a gente precisa de esperança, alegria, paciência, sabedoria, longanimidade, não é isso? Como é que está lá em Gálatas 5, 22, quando a gente fala dos frutos do Espírito, né? Vamos lá em Gálatas 5, 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estas coisas é que nós precisamos, porque todas elas vão nos dar tudo o que nós precisamos para viver bem. Eu acho que a gente às vezes desconfia disso, né? Às vezes a gente quer as coisas materiais, não tem jeito. É mais forte às vezes, né? Não, mas peraí, vigiai. Por isso que Jesus está falando vigiai. É mais forte? Vigiai, orai, orai, vigiai, vigiai, orai. Tem que estar nisso, né? Para que a gente esteja de pé na presença do Senhor. Olha lá o que fala Efésios 6, 18. Efésios 6, 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o templo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ainda em Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem, ou seja, estar íntegro, escapar, passar por todas essas coisas. Temos que vigiar como se fosse o último dia. Lembra aqui o texto que Jesus disse aqui no final: estais sobre aviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo, né? Quando será o tempo. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem o Filho do Homem. Então a gente tem que estar atento, como se o mundo terminasse hoje, nem amanhã, como se o mundo terminasse hoje. Hoje fosse o último dia. Mas não é o fim. São sinais, a gente não sabe quando vai ser de fato o fim das coisas, mas temos que vigiar. E vigiar significa isso, viver como se hoje fosse o último dia. Claro, não vamos fazer que nem o pessoal lá de Corintos, que Paulo narra lá aos Coríntios, que tinha gente que já não queria nem mais trabalhar. Já são os últimos dias, vai acabar o mundo, então eu não preciso mais trabalhar. Né? Não é assim. A gente tem as nossas obrigações no nosso dia a dia, a gente tem que trabalhar para comer, comerás do suor do teu rosto. Então temos todas essas coisas que temos que manter, mas temos que viver como se esse fosse o último dia das nossas vidas, vigiando e orando para estar impecável, pronto para a volta de Cristo, de pé na volta de Cristo. Conclusão. Marcos 13, então, tem essas 3 perguntas. Quando será a destruição do templo? Quando será a volta de Jesus? E quando será o fim do mundo? E Jesus não responde essas perguntas de forma objetiva, né? Ele fala aqui nesse trecho que eu li do 33 ao 37, estais sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, estais sobre aviso. Sobre aviso é aquele cara que está o tempo todo, né, esperando que alguém o chame. Em alguns lugares, algumas empresas, tem um serviço ali de sobreaviso. O camarada vai embora para casa, mas está com o telefone, ele às vezes até paga por isso, né, para atender demandas que podem vir a acontecer fora do horário de expediente. Pode acontecer a qualquer momento. A destruição do templo de Jerusalém, aquele que Jesus está falando ali, se deu 70 anos depois de Cristo. Então foi ali a época de Paulo, né? Então, através de Tito, como é que é? Sabendo que a destruição do templo de Jerusalém aconteceu no ano de 70 depois de Cristo, através de Tito. Contudo, a volta de Jesus, o fim do mundo, aguardamos
com oração e fé. Ele fala que todas aquelas coisas aconteceriam ainda naquela geração, e a destruição já foi naquela geração, mas ele falou que era só o princípio das dores. Então, a gente precisa ter estas coisas em mente. O comentarista ainda aqui lembra da parábola da mulher grávida. Lá em João 16, de 20 a 22, Jesus fala ali a respeito: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo o homem. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar, porque ela será eterna, ela será para sempre. Então, precisamos estar prontos e atentos que as perseguições que nós sofremos no presente momento, que a igreja primitiva sofreu, né? Ela ainda pode acontecer, e elas acontecem no tempo de hoje, com mais intensidade em alguns lugares, com menos intensidade em outros. Em alguns lugares, a igreja evangélica geral não incomoda, porque prega o evangelho, um evangelho fácil, um evangelho confortável, um evangelho de atender às necessidades físicas do povo. Então muitas vezes nem incomoda, mas quando a gente prega o verdadeiro evangelho, muitas vezes a gente incomoda a igreja, incomoda os governantes e incomoda algumas estruturas. Lá na janela 1040, a gente tem o mundo que tem o evangelho negado, ou seja, aquele que não pode ter acesso. Essa área do mundo, a gente tem ali verdadeiras perseguições dos crentes em Cristo. Existem pessoas que creem em Cristo vivendo em países que eles não podem dizer abertamente, tem que pregar de forma discreta. E essa igreja é o que a gente tem chamado hoje de igreja perseguida. As perseguições e sofrimentos que a igreja primitiva sofreu continuam sendo as mesmas. Assim como a missão da igreja primitiva continua sendo a mesma nossa. Por amor de Cristo, muitos morreram. E será que a gente está disposto a morrer por amor de Cristo? Eu já deixo isso até na dúvida, né? Eu deixo até um ponto de interrogação por cima nesse ponto. Tem uma série de textos aqui em Marcos que mostram que a igreja compartilha tudo de Cristo. Então, desde lá de Marcos 8, 34 e 35, Jesus vem falando ali, Mateus 8, 34, Marcos, 8, 34 e 35, então, convocando a multidão, juntando seus discípulos, disseram-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do evangelho, salvá-la-á. Então, seguir a Cristo é deixar tudo de lado para seguir a Cristo. Marcos 9, 30 a 32 diz assim: e tendo partido ali, passaram pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Não vou perguntar não, para não levar uma bronca, né? Marcos 10, de 29 a 34, ele repete de novo, fala outra vez: tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou filho, ou pais, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Quer dizer, quem deixar tudo por amor a mim vai receber 100 vezes mais com perseguições.
e no mundo por vir a vida eterna. Ou seja, aqui vai receber com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Estavam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Esses se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus estava falando ali claramente, abertamente, tudo o que deveria acontecer, e os discípulos não entendiam. Mas Jesus está dizendo aqui o principal, né? Jesus chamando para junto de si diz: sabeis, 42, Marcos 10, 42. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A grandeza do Evangelho, a grandeza da salvação está em servir. O grande é o pequeno, o grande é aquele que serve, o grande é aquele que se humilha. E a gente precisa estar com isso na nossa cabeça. Vigiai e orai. Habitaremos com ele no novo céu, numa nova terra, eternamente. Apocalipse 21:1 diz isso, porque a gente precisa estar vigiando e orando para estar de pé na presença do Filho do Homem, lá no Apocalipse. A gente está lá, né, quando aquelas coisas se cumprirem, estarmos de pé, firmes na presença de Deus. Para pensar e agir, né, o que a gente tem feito com relação a templos, liturgias e calendários religiosos? Essas coisas têm tomado o lugar de Deus? Será que eu tenho feito todas essas coisas pelo prazer de ver um evento bem organizado, ou será que eu realmente estou adorando a Deus? Será que eu tenho buscado seguir a minha igreja agora nesses tempos de pandemia? Eu estou aproveitando para seguir outras igrejas, outros cultos, me justificar com coisas, com pregações mais agradáveis, louvores mais bonitos e coisas mais bem produzidas. Existem igrejas que têm mega estrutura, não as condeno, mas a gente tem que ter cuidado para não seguir aqueles que não falam da palavra de Deus, porque eles se confundem. Confundem até os escolhidos, a gente viu escrito aqui, né? Porque algumas pessoas são seduzidas por falsas doutrinas e falsos líderes. Será que nesse momento de pandemia, em que eu não posso ir à igreja, eu tenho escolhido cultos mais bonitos, mais agradáveis para frequentar, menos compromissados? Então a gente precisa estar bem atento a essas coisas. Como fazer para ter profundidade na Bíblia? Oração e vigilância. Orar, vigiar, perseverança, dedicar tempo a isso. Precisamos estar sempre na presença de Deus. Deus não é um Deus de troca de favores materiais. Nós precisamos servi-lo. Estaremos com Ele para sempre, numa vida eterna, ilimitada, na presença de Deus. Mas para isso, aqui precisamos servi-lo. Que Deus nos ajude a entender que não é o fim, mas que essas coisas em si mesmo não são o fim. O culto não tem fim em si mesmo. Não é para ser uma atividade agradável domingueira, faz parte da minha rotina de domingo. A gente precisa entender que a gente precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Vigiar e orar. Aprender que esses imperativos sejam imperativos em nossa vida. Que ninguém nos engane, que tomemos cuidado
nesta hora de sofrimento e nas demais que passarmos, aprender e saber o que a Bíblia ensina, vigiar e orar. Que Deus nos ajude a manter esses imperativos vivos em nossa vida.